Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim contar para vocês quais são os 5 autores que eu mais gostei de conhecer em 2023. Conheci mais do que esses autores aqui, são todos autores clássicos, tá gente? Eu não vou falar de autores que surgiram no ano passado, não é isso não. São autores que eu conheci o ano passado, eu li pela primeira vez no ano passado, tá bom? E são autores que cada um por um motivo diferente me tocaram, mudaram algum ponto em mim, enfim, eu espero que vocês aceitem essas sugestões aqui também. O primeiro autor que eu vou citar é um autor brasileiro que a gente leu no Clube MSL de 2023, foi a nossa última leitura do clube o ano passado, que foi Graciliano Ramos. Eu li Vidas Secas e é um livro que me tocou muito profundamente. A história em si já é propícia para trazer sentimentos, assim, para ser uma história mais emocional mesmo, mas a forma que o Graciliano Ramos escreve, ela contribui muito para que essa história cresça ainda mais. E ele consegue deixar a história dos personagens em destaque, sabe? Ele é um livro que ele vai trazer uma família de retirantes fugindo da seca e as dificuldades que essa família vai passar. É uma história muito triste, mas que o autor ele não fica trazendo o ponto de vista dele, ele não fica querendo nos forçar a pensar ou a sentir nada. Pelo contrário, ele conta a história de uma forma aparentemente muito simples e que deixa a gente livre para interpretar essa história do jeito que a gente quiser. Não que tenha muitas interpretações, né? Mas ele deixa a gente livre principalmente para a gente sentir essa história da forma que for para cada um sentir, né? Ele não fica querendo forçar nenhum tipo de emoção, ele não apela. E o texto do Graciliano Ramos é um texto que ele é diferente, assim. Ele é simples, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem um trabalho, é aquele falso simples, que parece que foi muito fácil escrever aquilo ali, mas a gente consegue perceber que tem muito trabalho por trás, é um texto intencional no sentido narrativo mesmo, de deixar os detalhes da história nas entrelinhas e de confiar na inteligência do leitor também. Ele tem um texto que eu acho que eu até falei sobre isso na resenha, tem resenha desse livro, tá? Eu até falei sobre isso, se eu não me engano, tá? Ou falei na resenha ou falei lá no clube, que é aquela sensação de que é um texto fácil. Sabe quando o caminho está aberto à nossa frente, só que o caminhar não é tão fácil porque o chão está cheio de pedregulhos, então não tem obstáculo, mas o chão está cheio de pedregulhos, então o caminho não é tão fluido assim. É esse o sentimento que eu tenho, sabe? Às vezes é difícil a gente expressar o que a gente sente com a literatura, né? Mas é meio que isso. Não é uma leitura fluida, porque a gente precisa superar até a nossa emoção para percorrer esse livro aqui, mas ao mesmo tempo é uma leitura fácil, é um texto fácil. Enfim, eu achei incrível a forma como o Graciliano escreve e principalmente a forma como ele constrói a narrativa, colocando nos detalhes ali as principais reflexões e sendo um texto que parece ser muito simples, mas que eu sei que tem muito trabalho aqui por trás. Incrível, leia Graciliano Ramos. Daí outro autor que eu conheci também por causa do Clube MSL do ano passado foi o Flaubert. O primeiro livro do Flaubert que eu li foi aqui Madame Bovary, que é a obra-prima dele, e eu me encantei pelo estilo do Flaubert, porque é um estilo diferente, assim. Eu gosto muito de descrições. Eu sei que a maioria de vocês não gosta, né? Mas aqui as descrições do Flaubert, e tem muitas de fato, mas elas têm um motivo e elas fazem parte do estilo do Flaubert. E eu achei esse estilo muito interessante. É um estilo meio que eu sinto um certo sarcasmo e ao mesmo tempo uma seriedade. Eu não consigo explicar muito bem, mas é como se ele tivesse criticando sem parecer que está criticando aqui as atitudes dos personagens, sabe? Ele é um texto inteligente, um texto bonito também, eu achei bem bonito. E essas descrições que ele faz, principalmente, que foi de fato o que me pegou
assim, elas dizem muita coisa e eu achei uma competência incrível dele de conseguir dizer tanta coisa através dessas descrições. Então ele consegue, por exemplo, mostrar a personalidade de um personagem através da descrição, às vezes, de um ambiente que aquele personagem habita. E você tem que prestar muita atenção nisso para você captar isso. E eu adoro livros desafiadores dessa forma. E esse é um livro desafiador nesse sentido, né? Fora que a forma como ele constrói a personalidade da Emma Bovary é de uma complexidade e gera tantos debates justamente porque é complexo, né? E lá no clube, no caso, que a gente leu esse livro, teve gente que ficou a favor da Emma, teve gente que ficou contra, mesmo compreendendo algumas questões, teve gente que não compreendeu questão nenhuma, não gostou dela e pronto. Então, ela é muito real, sabe? Ela parece uma pessoa mesmo, com erros e acertos, e a gente... É incrível você perceber uma personagem tão viva assim na sua frente. E isso é a competência do autor, que conseguiu descrever muito bem a Emma. Tanto nas descrições mesmo que ele faz ao longo da narrativa, como nas descrições da ação da narrativa. Ele consegue contar a história de uma forma muito clara, sabe? Enfim, eu achei muito legal a escrita aqui do Flaubert, gostei de conhecer Madame Bovary. Agora eu tô doida pra ler um livro de contos dele, que são 3 contos que ele tem, eu acho que é um papagaio na capa, uma arara, alguma coisa assim. Vou deixar a capa aqui. Eu tô doida pra ler esse livro dele, eu ainda não tenho esse livro dele, mas eu tô doida pra ler, porque eu acho que eu vou gostar muito dos contos do Flaubert. Agora uma autora que também foi lida no clube, e gente, eu não fiz de propósito, não coloquei essas leituras do clube de propósito, é porque o clube realmente ele é uma oportunidade para a gente descobrir autores incríveis, porque a seleção que eu faço para o clube realmente é muito bem pensada, então acaba que me traz muitas surpresas positivas. E a gente leu o ano passado lá Virginia Woolf, li Orlando lá no clube. Esse livro foi um livro que não foi todo mundo que gostou, na verdade a maioria não gostou desse livro lá no clube, né? Eu gostei, eu tenho algumas ressalvas, sim, eu acho que a leitura ela não é tão gostosa assim, mas eu gostei, eu digo assim, eu não gostei tanto da história em si, achei legal, mas assim, ok, mas o que me encantou mesmo nesse livro foi a competência da Virginia Woolf, porque ela consegue misturar tanta coisa aqui nessa história e tantas técnicas e tantos estilos narrativos diferentes que tinha tudo para dar errado e deu certo. No final das contas, ela consegue passar a mensagem dela. Então, tem fluxo de consciência, tem um pouco de romance de formação aqui na construção do personagem. Tem de tudo, gente. Tem um pouco de fundo histórico, tem de tudo nesse livro aqui. É um livro que tem uma narrativa meio confusa, assim. Ele tem tudo para dar errado e deu certo por causa da escrita da Virginia Woolf, porque ela conseguiu concatenar tudo isso aqui para passar a mensagem dela. Então, por isso eu trago ela aqui. Não porque esse livro foi uma leitura super prazerosa, porque foi uma leitura boa, mas não foi aquela coisa maravilhosa, assim. Tem resenha também desse livro aqui no canal. E o do Flaubert também tem, Madame Bovary também tem resenha. Mas, assim, a competência dela é incrível. Eu fiquei boba. Eu preciso fazer uma meia-culpa aqui. Eu não achava que Virginia Woolf escrevia tão bem assim. Aí tem uma outra coisa que eu tenho que falar. Eu falei que eu conheci ela o ano passado. Eu já tinha lido textos da Virginia Woolf de não ficção, tá? Eu tô considerando aqui, foi a primeira ficção dela que eu li no ano passado. E nos textos de não ficção, eu não me identifiquei muito com a Virginia Woolf, sabe? Então, não foram textos que me chamaram tanta atenção assim, então eu já não esperava tanto assim da ficção. E a ficção pra mim foi muito melhor ela escrevendo ficção do que não ficção. Então eu acho que eu me surpreendi tanto assim por causa disso também, sabe? Mas é uma autora que eu gostei muito de conhecer. Eu tô curiosa agora pra ler Mrs. Dalloway, que eu já tenho aqui na minha estante, então quem sabe 2024 sai essa leitura aí. Se você já leu Virginia Woolf, me conta o que você acha dela.
Agora, um filósofo estoico que eu achei que eu ia ter muita dificuldade e que foi assim, caiu como uma luva para mim, que é Sêneca. Eu amei conhecer Sêneca. É muito mais simples de compreender do que eu imaginava e ao mesmo tempo é muito profundo. Então ele consegue passar reflexões muito profundas de uma forma simples, e isso é muito bonito e isso é sinal de muita competência. Então, assim, eu super recomendo esse livro aqui. Eu recomendo Sêneca de forma geral para qualquer um, mas o livro que eu estreiei, né, com ele foi esse daqui, sobre a brevidade da vida. Esse daqui tem outro diálogo também, que é, deixa eu só conferir o nome, é sobre a brevidade da vida, e o outro é sobre a firmeza do sábio. E os dois diálogos são maravilhosos. A forma como ele fala com você, porque parece que ele fala com você, isso me chamou muita atenção. E as coisas que ele fala tem muito sentido e realmente a forma como ele traz esse texto entra no nosso coração, sabe? Ele consegue tocar a nossa alma através do texto dele. Então foi uma grata surpresa. Não que eu não esperasse que fosse bom, mas é ainda melhor do que eu esperava. Então adorei conhecer Sêneca em 2023 e se você não conhece Sêneca, conheça em 2024, não é difícil e é maravilhoso. Para finalizar, eu vou dar uma roubadinha, tá? Eu falei que seriam 5 autores, mas na verdade agora é um combo de 3 tragediógrafos gregos, que são os 3 grandes tragediógrafos gregos, o Ésquilo, Sófocles e o Eurípides. Eu peguei essa edição aqui que tem os 3 para representá-los, né? Esse daqui, na verdade, as peças Prometeu Acorrentado, Édipo, Rei e Medeia é o que a gente está lendo agora no clube, são as nossas primeiras leituras do clube de 2024, né? Só que eu já li essas peças em 2023 porque eu preciso ler antes para fazer o conteúdo lá do clube, então agora o conteúdo já está disponível para o pessoal lá porque eu já fiz antes, então eu já tive que ler as peças antes. E eu achei os 3 assim tão surpreendentes que eu me arrependi de não ter lido teatro grego antes. Eu já falei isso outras vezes, eu tinha um certo preconceito, nem preconceito assim, mas eu tinha uma certa preguiça de teatro, sabe? Eu achava que não era o que eu gostava de ler, e aí quando eu comecei a ler Shakespeare eu já comecei a olhar de outra forma, mas falei assim, não, deve ser só Shakespeare mesmo que eu gosto. Mas aí eu pensei, não, vou ler o teatro grego. E aí eu comecei a ler, né, porque eu queria colocar no clube, aí comecei a ler para dar uma olhada em como que seria. E assim, o primeiro que eu li foi o Ésquilo, né, que foi o Prometeu Acorrentado. Nossa, eu falei, gente, que coisa incrível, agora eu entendo por que é tão cultuado assim. E aí Sófocles, melhor ainda, o Sófocles é o meu preferido dos 3. Achei incrível. E o Eurípides, que eu também gostei muito, né? Gostei muito dos 3, apesar do Sófocles ser o meu preferido. E eles têm uma densidade nessas peças e eles discutem tantas questões tão relacionadas ao ser humano, à nossa alma mesmo. É incrível a forma como eles escreviam e como que eles passavam essas histórias de uma forma que, para um leitor desavisado, pode parecer meio clichê, meio bobo às vezes, algumas situações que acontecem nessas peças aqui. Eu já li outras peças deles também a essa altura, mas essas aqui foram as primeiras que eu li, né? Mas é tão profundo, sabe? E é tão intencional, isso me encanta muito nos autores, no caso aqui, tragediógrafos, mas é você escrever com aquela intenção de passar uma determinada mensagem e a mensagem realmente chegar até o leitor. E eles fazem isso muito bem, é rico, é muito rico. Se você nunca leu Tragédia Grega, se você nunca leu esses 3 tragediógrafos incríveis, leia. Porque não é à toa que eles são tão cultuados, tão respeitados, eles são maravilhosos, o texto dele é maravilhoso, deles são maravilhosos, essas peças aqui
se você quiser começar por elas, né? Agora não dá mais para você entrar no clube porque a gente já começou as atividades e já era. Eu aviso que depois que acaba as inscrições não tem mais jeito, né? Então, mas enfim, quem tá lá no clube tá vendo que isso daqui é maravilhoso, mas se você não tá no clube, então leia por sua conta aí, porque vale muito a pena, viu? E esses são os autores que eu indico para vocês, os autores que eu mais gostei de conhecer em 2023. Me conta aqui nos comentários quais são os autores que você conheceu no ano passado, que eu também gosto de saber, eu também quero a indicação de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.